Para você que chegou agora, estamos de volta com o programa de hoje que dá continuidade ao assunto Eleições 2010. Meus convidados são Carlos Cotrim, chefe do cartório eleitoral, e Ângela Liberati, que é professora e cientista política. Carlos, qual é o horário de votação de amanhã? O horário de votação é das 8 às 17 horas. A partir das 17 horas, quem ainda estiver dentro das escolas, nós vamos distribuir senhas para assegurar o direito do voto a todos. Mas às 17 horas, os portões serão fechados. Depois, 17h05, nem adianta chegar na escola, porque não vai votar. 17h01. Nem 17h01. Não haverá. Ângela, o que você tem a dizer àquelas pessoas que têm o direito ao voto e que pensam em não ir às urnas no dia de amanhã? Bom, o voto, ele é uma obrigação, ele é obrigatório. Então, ele é considerado um dever, inclusive, porque tem uma sanção, né? Que é uma multa, depois ele tem que se explicar à Justiça Eleitoral. Então, é melhor que, se ele estiver no seu domicílio eleitoral, que ele vá para cumprir esse dever, né, para com o Estado, ou, se ele estiver fora do domicílio eleitoral, ele tem como justificar. A mídia tem divulgado as formas de justificar, mas ele estando no domicílio eleitoral não tem como justificar a sua ausência. Carlos, e aquelas pessoas que vão até as urnas, mas que pretendem escolher apenas um dos cargos dos quais estão em votação no dia de amanhã? O que você tem a dizer a essas pessoas? O que eu tenho a dizer é que é o seguinte, seguindo aquela ordem que foi mostrada, se, por exemplo, o eleitor deseja exercer o seu direito de voto, digamos, somente para o presidente, que é o último voto a ser dado, ele vai ter que passar por todos os cargos, ou votando em branco e, em último caso, anulando. Entendi. Então ele vai passar por todo o processo, escolher primeiro o todo deputado estadual, depois o seu candidato a deputado federal, depois os dois candidatos a senador, governador e, por último, presidente. Então, mesmo que ele vá com a intenção de escolher apenas o presidente do país, ele vai passar por todo esse processo. Vai passar por todos os candidatos. Bom, acho que não vale a pena ir até lá para escolher um, passando por todos os processos, todo o processo. Também acho que não. Carlos, existe alguma chance de fraude nas eleições usando essa urna? Não. Nenhuma chance? Nenhuma chance. Quais são os documentos oficiais? Olha, são os documentos oficiais, o entendimento que é o RG, a Carteira Nacional de Habilitação com foto, o certificado de reservista, as carteiras dos conselhos regionais, aquelas carteiras de servidores públicos que têm fé pública no país. São esses documentos, tem que ter foto. Ângela, nós falamos aqui do voto nulo ou do voto em branco. Esses votos beneficiam algum dos candidatos? Não, porque pela interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, eles são considerados inválidos. Então, para poder eleger alguém, só se consideram os votos válidos. Então, do total do Colégio Eleitoral Brasileiro, para eleger os cargos federais, serão descontados os brancos e os nulos. Portanto, o branco e o nulo não configuram assim, a possibilidade de falar, não, eu vou anular porque depois pode ter outra eleição. Isso não é mais possível, porque os votos válidos elegerão os cargos que estão aí à disposição. Então, o voto de uma pessoa em branco ou voto nulo não vai interferir em absolutamente nada no processo eleitoral? Ele pode funcionar talvez como um manifesto ou um recado, tal. Mas de toda forma serão eleitos os nossos mandatários nesse pleito. Ângela, na sua opinião, como o eleitor deve escolher o seu candidato no dia de amanhã? Bom, eu sou historiadora. Eu imagino que não é só para o candidato, não. Para as pessoas com que a gente se relaciona na vida cotidiana, a gente tem que olhar para a história delas, né? A história mostra muito a forma de agir, o comportamento, até em situações extremas, como é que a pessoa vai se posicionar. Então, mas para saber a história da pessoa, tem que ler sobre ela, me informar sobre ela, né? Conhecê-la. E aí acho que a melhor forma para quem vai escolher um candidato é essa, né? Entender o porquê, quais motivos a fazem querer estar num cargo desses que são importantes, porque afinal decidem coisas por todos, né? Então... Exatamente. Carlos, infelizmente o nosso programa está chegando próximo do seu fim. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem aos eleitores que vão participar amanhã
desse processo tão importante, desse processo eleitoral que vai definir o futuro do nosso país? Bom, eu desejo a todos os eleitores que votem conscientemente e não esqueçam os seus documentos, o título de eleitor e um documento com foto. Foi bom tocar nesse assunto, porque muitos eleitores ficam com medo de chegar lá na frente da urna eletrônica e esquecer seus candidatos. É permitido levar as colinhas? Sim, sim. A cola é fundamental, porque ela vai agilizar a eleição, esse processo todo de votação. Então a cola é fundamental, uma nota num papel é fundamental. A cidade e a região está cheia de colinhas de candidatos. Essas colinhas também podem ser levadas? Podem. O que não podem é ir votar, pegar essa cola, pôr no bolso e sair. Não deixar nada na cabine de votação que possa trazer algum prejuízo. Configuraria assim uma boca de urna, é isso? Não digo uma boca de urna, mas você está induzindo, né? Que seria quase uma boca de urna mesmo. E os pais que não têm com quem deixar o seu filho pequeno em casa, podem levar os seus filhos até até o dia da votação? Nós temos orientado assim, só se for criança de colo muito pequena mesmo. Mas uma coisa importante que você colocou, a pessoa idosa ou que tem uma certa dificuldade de locomoção, ela pode levar para ajudá-la alguém da sua confiança, será permitido. Para acompanhar na votação. Para acompanhar na votação. Ângela, queria pedir para que você deixasse também a sua mensagem para os eleitores e telespectadores que estão nos assistindo e que vão participar desse processo tão importante de amanhã. Eu queria lembrar que o voto em si, o que ocorre nesse domingo, é apenas o início de algo. E que as pessoas não se esqueçam disso, porque elas estão dando um mandato para alguém que vai iniciar a representatividade, que, portanto, então, esse processo dura mais 4 anos, né? Ele é constante, é diário. Exatamente. Muito obrigado pela participação de vocês. Conversei hoje com o chefe do Cartório Eleitoral de Araçatuba, Carlos Cotrim, e com a professora e cientista política, Ângela Liberati. Nós ficamos por aqui e espero você na próxima semana. Se você tem alguma crítica ou sugestão, envie um e-mail para expressãoregional@tvi.tv.br. Um excelente final de semana.